Hoje nós vamos ter o nosso vídeo de análise do intermediário da Samsung, o Galaxy A25 5G, um aparelho relativamente barato, mas que pode te surpreender. Então, sem enrolação, bora pro vídeo depois da vinheta. O A25 é um aparelho feito em plástico. Sua lateral é fosca que na parte traseira ele tem uns pontilhados que funcionam mais para a estética, já que esse pontilhado fica por debaixo da estrutura lisa de plástico que ele tem. É um aparelho de 8,3 milímetros de espessura e que pesa cerca de 197 gramas, o que é um peso razoável para um aparelho que tem uma bateria de 5.000 mAh. O modelo que eu adquiri aqui para os nossos testes foi na cor azul, só que a Samsung lançou também na cor verde e na cor azul escuro também. Suas bordas elas poderiam ser menores, em especial porque ele tem um aro onde a tela é acomodada. Isso então acaba deixando as bordas maiores do que elas deveriam ser, diminuindo assim o aproveitamento da tela. As câmeras desse dispositivo seguem o padrão habitual da Samsung, com elas dispostas na vertical, tendo flash então entre a câmera principal e a ultra-wide. A câmera frontal é em forma de gota, um padrão que pessoalmente eu não sou tão fã, não gosto muito. Eu prefiro o furo no meio da tela, fica mais bonito, mais elegante. O leitor biométrico desse dispositivo fica junto ao botão de ligar e desligar, e ele funciona muito bem se você cadastrar sua digital direitinho. Ele tem entrada para fone de ouvido e também um aplicativo de rádio, que já vem previamente instalado para você poder ouvir aí a sua estação de rádio preferida. A gaveta de chip é uma gaveta híbrida e você pode optar então por usar 2 chips ou então um chip e um cartão de memória de até 1 TB de armazenamento. Falando de conectividade, nós temos nesse dispositivo Wi-Fi, Bluetooth 5.3, um USB tipo C 2.0, GPS e NFC. Vamos falar agora um pouco sobre a tela desse dispositivo. Nós temos aqui uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com uma resolução de 1080 por 2340 e uma taxa de atualização de 120 Hz, o que deixa tudo mais fluido por aqui. São 1000 nits de brilho, aprimorados com uma tecnologia que a Samsung chama de Vision Burster, que te ajuda a ter uma melhor visibilidade e nitidez ao ar livre. O resultado é que você consegue enxergar o conteúdo que está na tela desse dispositivo, mesmo debaixo de forte luz do sol. Nesse quesito, queremos então dar um parabéns para a Samsung. No quesito áudio, esse aparelho se sai bem. Ele tem som estéreo, com a saída do áudio na parte de baixo e na parte de cima, na parte frontal da tela. E o que dá para perceber é que existe um bom equilíbrio entre os dois alto-falantes. Você vai conseguir assistir filme, ouvir música e jogar com uma qualidade muito boa. Inclusive, eu coloquei lado a lado o meu S23 Ultra do lado do A25, abri a mesma música e coloquei para tocar os dois ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, o som do A25 estava mais alto do que o S23 Ultra. Eu achei que estivesse ouvindo errado. Daí então eu chamei minha esposa, fiz o mesmo e pedi para ela ouvir. E ela também ouviu a mesma coisa que eu. O A25 conseguiu reproduzir um som mais alto do que o S23 Ultra. Eu não sei se eu mexi em alguma configuração no meu dispositivo que fez com que o áudio dele ficasse mais baixo, mas o fato é que nesse teste que eu fiz, o A25 reproduziu um som mais alto. Agora, quando o som que você está ouvindo ele é um som grave, no volume máximo, o A25 tende a distorcer a qualidade do som. Falando de hardware, nós temos aqui um processador próprio da Samsung, o Exynos 1280, um bom processador de 8 núcleos e 5 nanômetros, uma GPU Mali G68 e o aparelho que eu adquiri aqui é um aparelho de 6 GB de memória RAM. São boas configurações para um aparelho intermediário, principalmente levando em conta o preço que eu paguei, que eu já contei para vocês nesse vídeo aqui, que foi o vídeo de unboxing e primeiras impressões. Se quiser saber, vai lá depois, dá uma olhada para você saber quanto foi que eu consegui pagar nesse dispositivo. No teste que eu fiz aqui de multitarefa, o A25 não se saiu tão bem quanto eu achei que ele iria se sair. Nós abrimos aqui, conforme você pode ver aí, ao total cerca de 12 aplicativos, fotos, Netflix, galeria, Maps, YouTube, WhatsApp, Chrome, Subway Surf, Asphalt, eFootball, enfim, abrimos ao total 12 aplicativos. Na primeira volta, ele demorou 1 minuto e 56 segundos para poder então abrir todos os aplicativos, e na segunda volta, ele demorou 3 minutos e 49 segundos. Parece que os 6 GB de memória RAM não foram suficientes para ele poder conseguir, então, segurar tantos aplicativos assim abertos. No Antutu, ele atingiu a pontuação de 473.275 pontos e no Geekbench
No teste de CPU, Single Core, 944 pontos e Multicore, 2.020 pontos. Já no teste de GPU, 2.331 pontos. Falando sobre jogos, o A25 roda bem em jogos leves, como o Subway Surf. Já jogos mais pesados, como por exemplo o Asphalt, vocês podem ver aí. Eu fiz 2 testes. No primeiro, eu joguei com o aparelho numa temperatura mais baixa, mais amena, aí na casa dos 36 graus. Comecei o jogo assim, e conforme dá para ver, ele atingiu um FPS máximo de 59, na média aí ele ficou cerca de 30 FPS, e ele rodou o jogo sem travar. Já quando eu iniciei o jogo, já com uma temperatura já na casa dos 42, 43 graus, então o FPS máximo dele ficou na casa de 49. E na média aí ele ficou sempre aí próximo dos 20 FPS, sempre ali 16, 17, 18, em alguns momentos passando um pouco. E eu percebi que ele no finalzinho ali do jogo teve um pequeno engasgo. Mas o que dá para perceber é que dá para você jogar assim. Um jogo, por exemplo, como Asphalt, tranquilo, sem muita dor de cabeça. Sobre a bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que no uso aí leve para moderado, você consegue ficar longe da tomada por cerca de 33 horas. Eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada depois. Um vídeo onde eu faço uma análise bem completa da bateria do A25 5G. Sobre as câmeras, nós temos aqui um total de 4 câmeras. Nós temos uma câmera principal de 50 megapixels com uma abertura de 1.8, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels com uma abertura de 2.2, uma câmera macro de 2 megapixels com uma abertura de 2.4 e a câmera frontal é uma câmera de 13 megapixels com uma abertura de 2.2. Dá uma olhada agora nas fotos e vídeos que eu fiz com esse dispositivo e vê o que vocês acham. Aqui vocês podem ver como a câmera de 1x ela funciona numa gravação contra o sol, a qualidade que ela consegue proporcionar, estando nessa condição desfavorável. Mesmo cenário, câmera de 1x, o sol aqui está na nossa direita. Dá uma olhadinha aí como é que a câmera de 1x se comporta nesse cenário mais favorável, com bastante iluminação. E aqui a gente tem a gravação 2x. Nessa mesma condição desfavorável aí, gravando contra o sol. Não sei o que vocês estão achando dessa gravação. Vou dar uns passos aqui para trás, tentar ver melhor aqui. Essa é a opinião de vocês. E agora aqui a câmera de 2x, bastante iluminação. Dá uma olhada aí, o sol na mesma posição, mesmo cenário, como é que ela se comporta. Não sei o que vocês estão achando. Pessoal, essa é a gravação aqui da câmera Ultra Wide, gravando contra o sol. Aqui a câmera Ultra Wide numa condição mais favorável. Aqui o sol estando aqui do nosso lado direito, como é que ela se comporta.
Pessoal, essa aqui é a gravação do A25 5G. Vou dar um giro aqui, ó. Aqui eu tô bem de frente aqui para a luz de noite, então dá para ter uma noção melhor aí quando a iluminação for boa, como é que fica. Aqui eu já vou girando aqui e vou para um cenário onde eu já vou ficar aqui um pouco mais uma zona escura para vocês darem uma olhada aí com a luz aqui atrás, como é que fica, o que vocês acham, tá bom? Dá uma olhada aí, deixei a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, como é que ficou essa gravação, tá joia? Sobre o preço desse dispositivo, hoje, no dia da gravação desse vídeo, no site do Zoom, comparador de preço, ele está saindo de 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento por R$ 1.261,98. E o de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM está saindo por R$ 1.299. Nesse preço, vale a pena adquirir esse aparelho. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo links deste aparelho para você dar uma conferida se o preço dele está bom ou não. Se estiver num bom preço aí nessa faixa de aproximadamente aí 1.200, o de 128 GB e o de 256 GB até uns 1.300 e pouco, R$ 1.400, e você desejar adquirir, querendo adquirir aí através do link que eu estou deixando, sem dúvida alguma vai ser muito bom, porque vai ajudar aqui no crescimento do canal, para a gente poder conseguir trazer então mais dispositivos e mais vídeos como esse aqui para o canal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de análise do Galaxy A25 5G. Um aparelho que nós podemos dizer que é um aparelho honesto. Ele se sai bem em fotos e filmagens, com boa luz, tem uma excelente autonomia de bateria, boa qualidade sonora, uma boa tela e com as conexões que você precisa para o seu dia a dia. E se você gostou desse aparelho, como eu mencionei há pouco, tem o link dele aí na descrição do vídeo. Comprando aí por esse link, você vai estar ajudando aqui o crescimento do canal. E como eu gosto de dizer, se agregou e te ajudou, então deixa o like aí para eu poder ficar sabendo que esse tipo de conteúdo te interessa. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!